Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como sair desse ciclo de culpa que muitas vezes você está se sentindo por conta aí de um relacionamento tóxico. E como eu sempre digo, em todas as nossas conversas da manhã, aqui a sua dose diária de coragem, você precisa reconhecer que está no relacionamento tóxico. E eu sei que é difícil reconhecer, por quê? Porque as emoções, elas acabam tomando conta da nossa visão. A gente enxerga o mundo através das nossas emoções. Guarda essa frase que eu vou te falar. A emoção é o combustível da ação. Nós agimos de acordo com a emoção que estamos sentindo naquele momento. Emoção é o combustível da ação. Então, se eu estou sem o domínio das minhas emoções, o que eu chamo de blindagem emocional, se eu estou ali dominada pelo medo, dominada pela raiva, dominada pela tristeza, a minha ação, ela será compatível a essa emoção, porque a emoção é o combustível da ação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Andréa Fernandes, seja bem-vinda. Caetano 2539, a Edna Silva, bom dia. A Márcia também por aqui. Ana Paula Mercatelli, bom dia. Leia Correia. E essa emoção, que você talvez hoje não tenha o domínio sobre ela, te faz ficar o quê? Paralisada dentro de uma relação tóxica. E você não consegue enxergar as evidências. Mas, com certeza, você sabe que você não está feliz. Você sabe que toda vez que você talvez brigue com o teu parceiro, ele se arrependa e cometa de novo a mesma ação que te machucou. Você se sente desvalorizada, você se sente muitas vezes com a tua autoestima quebrada. Essas são evidências que você não pode fingir que não estão acontecendo. Faz sentido isso para você? Então, reconhecer é o primeiro passo sempre, sempre, sempre. Agora, tem um componente que mantém você ainda mais presa dentro dessa relação tóxica. E isso é algo que você hoje vai poder sair daqui, dominando esse sentimento, que é o sentimento da culpa. Escreve aqui, culpa. A culpa, porque durante uma relação tóxica, e aí gosto sempre de lembrar também que uma relação tóxica não envolve apenas um parceiro, uma parceira, né? Uma relação amorosa. Uma relação tóxica, ela está na família, ela está entre amigos, ela está na sua profissão. A relação tóxica, ela está em todos os lugares, E se sentir culpada é um recurso que o agressor, que aquele narcisista muitas vezes, ele faz você se sentir. Por quê? Porque você já entrou nessa relação vulnerável. Guarda isso que eu vou te falar. Adai, exatamente é o que eu vejo. Só que além de estar nessa relação tóxica, ele tanto diz que eu incomodo, que não faço, e o que ele diz, que não escuto, que sou eu, que sou impossível de lidar. Às vezes penso que a tóxica sou eu. E esse também é um recurso de pessoas narcisistas. Gerar essa confusão mental e emocional. Eu publiquei há pouco um post e que não tem nada a ver com política. Apesar, claro, de ter aí um mote da política. Mas a intenção não era a política. Mas tudo bem. E aí as pessoas reagem do jeito que elas querem reagir e tá tudo bem. Mas ontem teve aqui um debate em São Paulo para a prefeitura e teve uma confusão. O candidato da Atena agrediu o candidato Marçal com uma cadeirada depois de ser provocado. Entendeu? Depois de ser provocado. E aqui não é sobre política, não é sobre passar pano para um... Cara, eu vou falar o português bem claro, eu tô cagando e andando para política. De verdade. Eu sempre digo que o jogo de poder é um jogo que a gente não tá enxergando. A política é pra gente se divertir, infelizmente.
porque não é sério. Mas não é sobre política que eu quero falar aqui. O que eu quero mostrar é que o narcisista, ele muitas vezes tem um controle emocional tão alto que ele faz você acreditar que você está errada. O narcisista, ele faz você acreditar que você é culpada por tudo. Por isso que é tão importante você entender por que você entrou numa relação dessa. Por que você entrou numa relação dessa? A Andresa, acreditem que tem saída. Boa! Ela tá falando pra Dai, eu consegui com a ajuda do gato. Obrigado, Andresa. Que bom saber disso. Que bom saber disso. A Dai, ontem passamos o dia brigando depois de eu passar 24 horas acordada. Ele fez tudo para não me deixar dormir. Aí levantei, ele conversou um pouco, ficou fazendo as coisas da casa. Mas aí depois que minha filha, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que o narcisista, ele manipula as tuas emoções e principalmente porque você está fragilizado. E é aí que você precisa entender por que você entrou nessa relação. Existe uma coisa chamada, coloca aqui, ganho secundário, chamado ganho secundário. Existe um ganho inconsciente que nós temos aqui, é um ganho inconsciente de qualquer relação que faz com que você permaneça nela. Ô gata, mas como que eu tenho um ganho se eu estou numa relação tóxica, numa relação com um narcisista? Sim, sempre há um ganho. Por exemplo, o narcisista, o parceiro que está com você hoje, talvez, Dai, ele te dê segurança. Ele traga para você uma sensação de, uau, estou segura, alguém cuidando de mim. E talvez hoje a realidade não seja essa, mas inconscientemente é o que está gravado aqui. Agora, por que você precisa que alguém te dê essa segurança? Porque isso te faltou em algum momento da vida. Especialmente quando você era mais incapaz de sobreviver sozinha, que é quando? Na infância. Ou seja, provavelmente existe uma ferida do abandono ou uma ferida da rejeição que fizeram com que você buscasse alguém para te proteger. E aí quando eu encontro alguém que promete isso e no início de relação as coisas são boas, você acaba acreditando. Só que essa conversa, presta muita atenção, essa conversa ela vai te adoecendo. Por quê? Porque você entra num conflito e aí você se sente culpada. Porque de um lado vem as evidências que você tem de uma relação tóxica, de uma relação falida, de um casamento que talvez não valha mais a pena para você, e do outro existe o quê? O teu inconsciente falando o seguinte, continua do jeito que tá. É melhor você estar com essa pessoa do que estar sozinha. Por isso que o caminho sempre é curar as feridas emocionais. Não dá para você sair de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, de uma relação com um narcisista, se você não curar as suas feridas emocionais. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Essa é a parte inicial. Depois existe um processo. Existe a estratégia, você vai precisar encontrar uma estratégia para poder sair dessa relação. Mas, enquanto as emoções elas estiverem dominando a sua ação, lembra da frase que eu disse no início, a emoção é o combustível da ação. Enquanto essa emoção ela estiver alimentando a sua ação, claro que você não vai sair. Claro que você vai continuar sendo muitas vezes bombardeada com a toxicidade do teu parceiro, da tua família, dos teus amigos. É você que precisa colocar esse limite. Escreve aqui, eu preciso colocar um limite. É você que precisa colocar esse limite. Se você não coloca um limite nas pessoas, elas vão agir do jeito que para elas é o certo. Elas vão agir da maneira que elas acreditam que vale a pena para elas. Então cabe a você. Por isso que quando você começa a se sentir muito culpada dentro de uma relação, tem algo errado. Tem algo muito errado. E eu vou te explicar por quê. Deixa eu dar mais um bom dia aqui
Pro Hélio, fala Hélio, seja bem-vindo. A Suiane Magalhães, a Thalita Amaro, bom dia. A Neide, verdade, eu passei por isso. O Nilson de Souza, bom dia. A Neide, eu também saí com a sua ajuda. Obrigado, Neide, fico feliz, viu, de saber. Gratidão por você compartilhar. A Marli, integrante da comunidade Coragem, bom dia, seja bem-vinda. Erlin Shin também por aqui. Ana Mel Santos. A Dai diz que não dou atenção para ele, que faz tudo para me agradar e eu nem faço nada. Na verdade, ele não me passa segurança. Eu, na verdade, acho que seria mais o que ele faz, que tenta agradar e cobrando ao mesmo tempo. Boa, Fernanda. Também eu preciso colocar limites. Importante você entender que se você se sente culpada o tempo todo, tem algo errado. Por quê? Uma coisa muito simples. Uma relação, seja com um parceiro, com uma parceira, uma relação com a mãe, com o pai, uma relação é feita de, no mínimo, 2 pessoas. Faz sentido isso para você? E é impossível você estar errada 100% das vezes. É impossível. Porque aí a gente tem que acreditar na perfeição da outra pessoa. E não existe ser perfeito. Né? Acho que isso todo mundo sabe, eu não preciso me estender nisso aqui, certo? Você sabe que não existe um ser perfeito. O que a gente precisa entender é por que eu estou me sentindo tão culpada. Você está se sentindo culpada porque a sua autoestima está baixa. A sua autoestima está tão machucada que você acaba acreditando nas palavras que essa pessoa diz para você. Você acredita que você não é bom o suficiente, que você não faz nada, que você faz tudo errado. Você está acreditando, porque essa autoestima, que é uma espécie de proteção, é uma espécie de casca que todo mundo nasce. Autoestima é a maneira como você se enxerga, é aquilo que te protege. Só que, pouco a pouco, você foi perdendo essa autoestima pelas palavras das pessoas, pelos acontecimentos da tua vida. E talvez você tenha chegado a essa relação com a autoestima já baixa. Porque toma muito cuidado. As pessoas acham que a autoestima é o externo e não é. A autoestima é a maneira como você se enxerga. Como você, por exemplo, se olha. Você se vê uma pessoa confiante? Você se vê uma pessoa forte? Você se vê uma pessoa capaz? Isso é autoestima. Então você talvez hoje esteja dentro de uma relação tóxica. Por quê? Porque a tua autoestima, ela tá baixa e você está se sentindo culpada por tudo porque você está acreditando. Por exemplo, o que a Dai escreveu aqui, você está com a autoestima baixa, com toda certeza, e você fica acreditando que a pessoa tem razão. E não é isso. Você talvez hoje esteja sendo manipulada por um narcisista que está o quê? O tempo todo te manipulando e em benefício próprio. Porque é assim que age o narcisista. O narcisista, ele faz você sair do sério. Ele faz você, e ele tem um autocontrole emocional para fazer você sair do sério. Com isso, você passa a ser muitas vezes o vilão, a vilã da história. Porque tem uma hora que, quando você, olha, presta atenção, quando você está com a autoestima baixa, você perdeu boa parte da sua proteção, da sua resistência. E aí, claro que quem toma conta são as emoções. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. E a grande virada que você pode dar na sua vida é ter um maior domínio das emoções. O narcisista, presta atenção, ele tem esse domínio das emoções porque lhe falta empatia. A falta de empatia, que é decorrência de muitas coisas que esse narcisista viveu na infância, de muitas coisas que o narcisista viveu na infância, e aqui eu não estou falando para aliviar a figura do narcisista, mas a gente também precisa compreender isso para entender por que a pessoa tem esse comportamento. Mas o narcisista, ele perde a empatia. Isso a neurociência explica. Empatia
é eu não me importar com você. Eu não conseguir me colocar no seu lugar. E eu só olhar para mim. O narciso vem lá da lenda grega da pessoa que amava a imagem, amava a si mesmo. Isso não tem a ver com autoestima, tem a ver com... Ele é tão apaixonado pela imagem dele que ele não consegue ver mais nada no mundo. Ele olha só para a imagem dele. E ele só está buscando benefício para ele. Porque no fundo ele está buscando sobrevivência. Assim como todos nós. Tudo se trata de sobrevivência. Então a reação que muitas vezes a vítima do narcisista tem é uma reação emocional. Alguém aqui já viveu isso? Por exemplo, você está numa discussão e aí você perde o controle, como ontem aconteceu lá no debate. Isso acontece porque é uma reação emocional, é uma reação instintiva, é a reação do animal que nós somos. Nós somos um animal. Nós somos um animal. Então, a gente está lutando pela sobrevivência. Então, quando eu pego uma cadeira e vou atacar o meu oponente, eu estou lutando, na verdade, pela sobrevivência. Eu estou lutando com um predador. Eu estou enxergando um predador. É a mesma coisa. Se você... obviamente, vou dar um exemplo aqui bem figurativo. Para quem tem medo de barata, você não pega quase que uma cadeira para matar a barata, que é desse tamanhozinho? Né? E eu não estou minimizando a sua fobia de barata, não. Porque eu também tenho uma fobia que é com rato. Mas você não se arma toda. Se você tivesse uma bazuca, você não pegaria essa bazuca para atirar nessa barata? Você faria isso. Por quê? Porque para tua mente existe uma interpretação que aquela barata é o maior predador do mundo e que vai acabar com você. É o maior predador da história e ele vai acabar com você. Por isso, nós temos uma reação instintiva. Essa culpa que você está carregando no relacionamento, ela só vai te levar para baixo. E é por isso que você precisa aprender a controlar as tuas emoções. Você precisa aprender a ter o que eu chamo de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Deixa eu dar um bom dia para Érica, para Elaine, para Roseli Ricardo, bom dia, a Elizabeth, o Tiago Alberto, a Tati Franco, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, a Rose Cheban, fala Rose, seja bem-vinda, a Rose que já participou da blindagem emocional, o Eriti Kitagawa, o Gueira Tuel, fala Gueira, Vilane Dias, seja bem-vinda, Luciano Costa, fala Luciano, seja bem-vindo, a Lídia Tacon, a Elaine Costa Almeida, a Paula, integrante da comunidade Coragem, bom dia, a Roseli, minha primeira vez aqui, seja bem-vinda, a Neide, blindagem emocional, isso, você precisa ter blindagem emocional, para quê? Para dominar essas emoções instintivas. E dominar uma reação instintiva começa por onde? Pelos seus pensamentos. Começa pelos pensamentos. Alguém aqui tem um excesso de pensamentos? Coloca eu aqui se você tem esse excesso de pensamentos. E ó, só lembrando, se você quiser uma sessão de avaliação comigo, últimos dias, para você ter essa sessão de avaliação gratuita para a gente entender a causa dos seus sintomas. Seja um sintoma físico ou um sintoma emocional, tá bom? Então digita trauma aqui para você receber o link no seu direct. Guarda isso que eu vou te falar. Você precisa ter blindagem emocional para dominar as tuas emoções. Para que você não se sinta culpada. E isso começa por onde? Pelos pensamentos. Porque todo pensamento, e aí para quem está se identificando com isso, oi Dani, seja bem-vinda, minha mentorada, bom dia, Priscila, blindagem emocional, o começo de uma transformação de dentro para refletir para fora, boa, a Pri já fez a blindagem algumas vezes, Márcia Vieira, seja bem-vinda, entenda isso, ó. A Roseli, ó, minha mente não para, todo pensamento, Roseli, presta atenção, todo pensamento gera um sentimento. Quer ver, ó? Pensa o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, você vai ver, vai gerar um pensamento e um sentimento. Pensa agora, numa barata. Pensa numa barata.
gerou um sentimento. E esse sentimento tem a ver com a sua experiência. Talvez Roseli, quando pensa na barata, ela vai... não tem nada a ver. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de barata, não acho, obviamente, né, um inseto fofinho, mas pra mim é irrelevante. Mas tem muita gente que morre de medo e tá tudo bem assim, né? É normal, é entendível por que as pessoas têm medo. Porque existe uma interpretação, existe uma experiência com esse inseto que não foi boa. Então esse pensamento gera um sentimento. Vamos chamar talvez de medo, vamos chamar talvez de nojo, vamos chamar talvez de indiferença. Mas existe um sentimento. E a partir daí, dependendo do sentimento, há uma ação para garantir a sua sobrevivência. Então presta atenção, vamos imaginar que você tenha um nojo de barata. Quem aqui tem um nojo de barata? Nojo de barata. Então, falei a palavra barata, veio um pensamento aqui, e você talvez tenha até construído uma imagem de uma barata. Ó, a Edna tem medo. Oi, Andressa, seja bem-vinda. A Leticinha, a Eliane, também a Mari, Elise, a Betícola, sejam bem-vindas. Olha só, a Edna tem medo. A partir dessa palavra, barata, gerou aqui um sentimento. E aí o medo, olha só, o medo vai gerar uma ação. E aí talvez sair correndo. Ou você lutar com o seu predador, com o seu oponente, aquilo que a tua mente acredita que faz mal para você. Por isso, você precisa o quê? Para parar de se sentir culpada, você precisa cortar isso na raiz. Os pensamentos. Eu vou mostrar uma técnica aqui para você hoje, uma técnica super avançada, uma técnica validada pelas maiores universidades americanas, inclusive, para você usar ainda hoje, de verdade. E essa técnica, ela funciona. Ela funciona. Por quê? Porque você precisa cortar o pensamento. Sempre que vier um pensamento de, nossa, eu sou culpada pela nossa relação tá ruim. Alguém aqui carrega esse tipo de pensamento? Nossa, a gente briga porque eu sou culpada. Sempre eu que faço algo errado. Alguém se sente assim? Esse tipo de pensamento precisa ser cortado na raiz. Se você não cortar esse pensamento na raiz, o que vai acontecer? Você vai pensar, você vai gerar um sentimento e a partir daí uma ação. E aí muitas vezes você vai se sentir o quê? A pior pessoa do mundo. Porque esse é o papel do narcisista. O papel do narcisista é te dominar, é fazer com que você se sinta a pior pessoa do mundo. E quando eu já estou com a autoestima baixa, quando eu já perdi a confiança em mim, quando eu o tempo todo estou sendo submetida a essa toxicidade, através de palavras, através de ações, através da desvalorização, é como se assim a minha guarda baixasse e assim, a pessoa vai batendo em mim, ela vai batendo cada vez mais, e eu vou aceitando isso como normal, e isso não é o normal. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que isso não é o normal dentro de uma relação, seja ela uma relação com um parceiro, seja ela uma relação com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Relações não devem ser tóxicas. Elas não devem, a gente não deve normalizar uma relação tóxica como algo que, tá tudo bem, eu vivi assim. Não tá tudo bem, porque essa relação tóxica tira de você grandes oportunidades na vida. Sabe por quê? Porque quando você perde a sua autoestima, essa capa protetora, você não confia mais nas suas ações. E sem confiar nas suas ações, você não age. E é por isso que tantas pessoas procrastinam. Porque elas estão em relações tóxicas, elas perderam essa autoestima, elas estão sem energia para reagir. E elas estão aceitando uma vida medíocre, elas estão aceitando uma vida de qualquer jeito. E você não merece isso. Você não merece isso. Só que depende de quem? De você. Reagir. Depende de você entender que é um processo que você precisa da coragem, mas a coragem da ação com preparação.
a coragem de curar suas feridas emocionais, a coragem de criar a sua blindagem emocional, dominar as suas emoções, para que aí você saia dessa relação. Essa relação, talvez ela acabe não apenas com seus sonhos, mas com a sua vida também. Então pensa nisso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Adai. Eu não sei se me sinto culpada, eu sinto que seria culpada pela separação e tenho pena que ele diz não ter para onde ir. Olha só, essa culpa é uma culpa que foi construída provavelmente pelas palavras dele. E assim, se ele não tem para onde ir, é um problema dele. É um problema dele. A gente precisa entender que a nossa saúde mental e emocional tem que vir em primeiro lugar. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Não, gata, e os meus filhos e as minhas filhas? Se você não estiver saudável, você não consegue ser uma boa mãe. Não consegue. Somente quando você está saudável emocionalmente e mentalmente, você consegue ser uma boa mãe, um bom pai. Não tem como. Você doente, você está prejudicando os teus filhos. Então, não se sinta culpado. Essa é uma construção aí feita. A Paula, minha vida teve uma grande mudança. Ter blindagem é um princípio de todas as novas ações, emoções e pensamentos melhores e construtivos. Ter consciência, é possível sim. Gratidão, mentor. Pô, obrigado, Paula. Que legal saber disso, viu? Boa. Parabéns. Entenda que sair dessa relação depende de você. E aí tem uma técnica para você bloquear hoje ainda esses pensamentos. Porque lembrando, um pensamento já desencadeia todo esse pensar, esse sentir e agir. E quando você usa isso automaticamente, pensar, sentir e agir, você está gastando energia. Por exemplo, algumas pessoas responderam aqui, eu perguntei, quem tem excesso de pensamentos? Você hoje, olha, sente conhecer, mas eu diria, com grandes chances de acertar, que ou você procrastina, ou você tem dificuldade de terminar aquilo que você deseja, ou você tem dificuldade, por exemplo, de perder peso. E isso não tem a ver com preguiça. Isso tem a ver com como a nossa mente funciona e como esses pensamentos desordenados, eles fazem a gente se perder e perder energia. Por quê? Porque nós não somos uma máquina. Não sei se você sabia disso, mas você não é uma máquina. E nós precisamos de energia para viver, para sobreviver. E o tempo todo nós estamos gastando energia. Por exemplo, você está aqui me ouvindo, eu estou falando algo, a sua mente está absorvendo, e aí você está entendendo, isso é gasto de energia. Do momento que você acordou, você está gastando energia. Você gastou energia para tomar um café, você gastou energia para escolher a roupa que você está usando hoje, você gastou, é gasto de energia. Imagina o seu celular, é como a bateria do seu celular. Você ligou o seu celular, você está gastando energia. Só que quando eu gasto muita energia com pensamentos, isso diminui. E aí é por isso que muitas vezes você vai na hora do almoço e vai comer pra caramba. E aí claro que aí tem uma consequência, que é o teu metabolismo, ele fica mais lento. Você vai ficando mais lento. Isso é natural, isso é neurociência pura. E dependendo do que você ingere de alimentação, a digestão fica mais lenta ainda. E aí com isso, claro que você vai deixar para amanhã, claro que você vai acabar dormindo, você vai estar num ritmo mais lento. Ó, a Leia procrastina. E por quê? Provavelmente porque você está com pensamentos acelerados. E esses pensamentos vêm do quê? Muitas vezes dessa toxicidade. Por isso que cortar o pensamento na raiz é fundamental.
E eu vou passar agora aqui para você uma técnica que ela é rebuscada, ela é elegante, ela é validada pelas maiores universidades, de verdade, e ela funciona. Então, a partir de agora, toda vez que vier um pensamento na sua mente, que é um pensamento intrusivo, e você tem que perceber, claro, né, que é um pensamento intrusivo, você precisa cortar isso no meio. No meio, você precisa cortar. E aí você vai usar a seguinte técnica. Olha só, presta atenção. Eu vou usar essa técnica comigo agora. Tudo bem? A técnica é cala a boca, ô gata. Mas aí, ao invés de ô gata, você usa o seu nome, ok? Cala a boca, ô gata. Cala a boca, ô gata. E você fala em voz alta. Óbvio que eu brinquei que era uma técnica rebuscada, mas é uma técnica que de verdade funciona. Ela funciona. Porque quando você fala isso em terceira pessoa, com o seu nome, que é a palavra mais importante que o teu cérebro reconhece, você corta o pensamento. Escreve aqui, cala a boca, e aí fala o seu nome aqui. Por exemplo, cala a boca, Leia, cala a boca, Paula. Boa, Jaque, cala a boca, Jaqueline, isso. Ah, Daniela, funciona? Funciona. Porque você corta o pensamento no meio. Cala a boca, ô gata. Cala a boca. E aí você volta. Por quê? O pensamento desenfreado, ele vai te levar para uma série de outros pensamentos. E quando vê, você já se perdeu? Sabe aquela coisa assim, você entrou, você está indo, vamos lá, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí você entra numa cidadezinha que não tem nada a ver, mas você entra. Aí você entra em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Quando vê, você está a 8.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Entendeu? Cala a boca. Isso, boa. É isso aí. Usa essa técnica hoje. Você vai ver se isso não vai cortar os pensamentos e você não vai se sentir com mais energia. Porque esses pensamentos é que quebram o teu dia. E aí, ó, a culpa. Sempre que vier esse pensamento de culpa, corta ele. Corta ele. Porque isso é o papel do narcisista, achar que você é culpada por tudo. É você se sentir a pior pessoa do mundo. E você não é a pior pessoa do mundo. Você não é a pior pessoa do mundo. Pode ter certeza disso. Você não é. Só que a tua autoestima está tão baixa, ela está tão quebrada, que você está aceitando isso como verdade. E aí quando você não domina a sua mente, os pensamentos ficam desenfreados. Por isso que ter blindagem emocional é essencial em qualquer processo. Tudo bem? Então, ó, se você quiser uma sessão de avaliação para entender as feridas emocionais, entender a causa de você não conseguir sair de uma relação tóxica, escreve trauma aqui para você receber um link no seu direct. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Boa, vários calabocas aqui. Boa. A Dai, eu tenho dificuldade de terminar as coisas. E é natural, Dai, porque você está numa relação tóxica. Para você se manter numa relação tóxica, você vai gastar muita energia. E o problema é que quando você não termina algo que você se propôs, você se sente culpada. Faz sentido? E aí você acha que você é preguiçosa. E não é nada disso, é uma questão de energia. A frase que mudou a minha vida, e eu falo ela todos os dias, seja aqui no Mentalidade Gata, seja, né, enfim, nos treinamentos que eu dou, é: tudo se trata de sobrevivência. Para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. E ter energia garante a sobrevivência. Quando a minha energia está baixa, a minha mente, ela me domina. E a partir daí o que acontece? As emoções tomam conta. As emoções tomam conta. E com isso, as minhas ações, elas vão ser muitas vezes desastrosas. Elas serão o quê? Não serão baseadas em evidências. Tudo bem? Faz sentido? Isso que você precisa entender. A Célia também tem dificuldade de terminar as coisas. Por quê? Porque você está gastando muita energia numa relação. É por isso que tomar essa decisão não é pura e simplesmente tomar uma decisão, sair de casa. A não ser, claro, como eu sempre digo também,
Se você estiver correndo risco de vida, aí você precisa pedir ajuda. Aí tem a polícia para te ajudar, você tem que sair daí, claro, se a sua vida está correndo riscos. Você não tem que se esperar, isso jamais. Porém, você também precisa entender que a maneira mais eficiente de você sair de uma relação tóxica é dominando as suas emoções. Porque o narcisista, como eu disse, ele tem um autocontrole emocional. Mas por quê? Porque ele perdeu a empatia. Ele não é empático. Isso são estudos de neurociência. O narcisista, ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro, mas você tem empatia. E você pode ter esse domínio das emoções, assim como ele, ou seja, é você lutar com as mesmas armas. É você lutar com as mesmas armas. Tudo bem? A Célia, eu saí, mas sempre volto, porque existe uma ferida emocional aí, com toda certeza. Porque olha só, Célia, o mais difícil você já fez, que foi sair da relação, certo? O mais difícil é você muitas vezes tomar essa lição, mas você sempre voltar é por quê? Porque a ferida está aberta. Aí a sua mente te dominando. Enquanto você não dominar a sua mente, enquanto você não dominar suas emoções, enquanto você não tiver essa blindagem emocional, você vai voltar, infelizmente, todas as vezes. E pior, você talvez até consiga se livrar dessa pessoa, mas você vai cair em outra relação do mesmo tipo, que vai te oferecer as mesmas coisas, infelizmente. A Daniela, e você não coloca ele em cima, sempre para cima e se colocando para baixo? Isso é uma característica, né? O narcisista, ele sempre vai te desmerecer e te desvalorizar. É por isso que recuperar a autoestima é tão importante. Porque a autoestima é uma casca. Tem um vídeo que eu fiz há um tempo, se você olhar lá no meu feed, que eu faço uma brincadeira, né? Eu peguei um balde com 2 tangerinas, 2 mexericas. E aí eu mostro, isso aí é a física, né? A casca da mexerica é a tua autoestima. E aí se você vai sendo desvalorizada, você vai tirando. Se você vai se sentindo, se você é traída, se você é humilhada, as palavras te ferem, você vai perdendo essa casca. E aí, a outra mexerica, ela tá com a casca. E quando eu coloco as 2 num pote, sabe o que acontece? Aqui tem a casca, ela boia. Só que aqui não tem a casca, ela vai pro fundo do pote. Ou seja, ela afunda. Entende? É por isso que você precisa recuperar a sua autoestima. E você precisa entender que isso é para ontem, isso tem que ser urgente. Não é, depois eu vejo. Não, isso é urgente porque isso afeta todas as áreas da sua vida. Isso não afeta apenas a sua relação. Se fosse só a sua relação, beleza, mas não, afeta a tua produtividade. Por isso que você acaba não terminando aquilo que você começa, por isso que você procrastina. Isso afeta a tua relação com os teus filhos, isso afeta a sua saúde física. A sua saúde física. Por isso que você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir. E agir é coragem. Só que coragem é ação com preparação. É você se preparar para isso. E aí é isso, olhar essas feridas emocionais. O quanto antes, para você não repetir esses ciclos. Tudo bem? A Célia afeta tudo na vida, até os mínimos detalhes. Exatamente tudo, absolutamente tudo. A falta de dinheiro, muitas vezes, que você tem hoje, é porque você não está conseguindo produzir. E claro, porque você está sem energia. É simples. É simples. Quando você está doente, você produz melhor ou pior? Pior. Quando você está saudável, você produz melhor ou pior? Melhor. É simples. Tudo bem? A Daniela, depois que você não elogiar ele, deixando ele de lado, você se olha mais. Sim. Recuperar a autoestima é essencial nesse processo. É essencial nesse processo. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Amanhã, às 8 horas, a gente vai falar o que a pessoa tóxica não quer que você saiba.
Existe algo que a pessoa tóxica não quer que você saiba para ela te manter dentro dessa relação. E é sobre isso que a gente fala amanhã, tá bom? Pra gente terminar, além dessa técnica rebuscada que eu te passei aqui, a técnica do cala a boca, eu quero que você olhe bem para mim aqui e preste atenção. Acredite que é possível sim você sair dessa relação tóxica. É possível sim você ser feliz. Porque coragem é felicidade. Guarda isso. Coragem é felicidade. A ação é felicidade. Então você precisa agir e é por isso que você está aqui todos os dias, tá bom? Uma linda segunda-feira, uma linda semana. Grande abraço. Tchau!